Ok, aqui, VNI. Vamos discutindo ao longo do simpósio. Então, alto fluxo. E aí lembra que a VNI tem lá a pressão e o alto fluxo a gente coloca aqui interrogado, porque ainda está na interrogação aí se gera ou não gera. Alguns defendem que gera, outros não. Temos alguns estudos fisiológicos que mostram uma pressão mínima aí de 6,1 centímetros de água a cada 10 litros por minuto. Mas vamos aí olhar aí o SENAF de forma interrogada para uma PEMUS associada a isso para vencer todo aquele sistema de resistência e fluxo, mais elastância e volume do sistema respiratório como terapia. Aqui, geralmente, é o sistema que a gente utiliza mais, né? O OptiFlow, enfim, a AMR. E aqui do lado, que aqui no caso, eu acho que só usei Blender uma vez na vida, que foi no hospital de referência aqui do coração, né? Pulmão e coração aqui de Fortaleza, que é no Medzejana. Eu vi o Blender associado ao alto fluxo, nunca mais vi. Nos outros hospitais que eu trabalhei, né? A gente não tem disponível esse Blender e a gente coloca diretamente nos fluxômetros e tem uma fórmula, também tem aplicativo e também tem tabela física. Aqui a gente coloca... Todos utilizaram já o alto fluxo aqui? Levanta a mão aí quem utilizou. E aí a gente olha aqui esse estudo fisiológico à direita, a gente vê aquela questão de aumento de pressão de acordo com uma condição. O paciente tem que ficar com a boca fechada. Quem já viu, né? O paciente com falta de ar, ofegante, hiperventilando só com a boquinha fechada. Ok que tem alguns recursos, tem queixeiras, enfim. Mas imagina aquele paciente do interior que não tem, nunca viu aquilo, naquela condição de falta de ar. A gente também tem que ter o cuidado quanto a isso. Então, aqui é uma geração de pressão que ele diz que ele, sim, pode ofertar, né? Uma geração de pressão. E a gente viu até em das aulas, né, que a LockMed ela oferta para a gente. Isso é muito bom, viu, Juliano, da LockMed, essa atualização quanto ao alto fluxo. A gente viu, numa tomografia de bioimpedância, as áreas, né, o quanto essa pressão aí gerada, mínima, pelo menos, do alto fluxo, ela pode fazer aberturas aí, alveolares na bioimpedância. E aqui a gente mostra também que em pacientes hipoxêmicos o alto fluxo ele pode sim, em relação ao CPAP, aqui ó, ele comparou a máscara com reservatório, o alto fluxo e CPAP. E aí ele comparou as pressões transpulmonares. Então ele vê aqui ó, que reduziu a pressão transpulmonar, está em alto fluxo, ele conseguiu reduzir essa pressão transpulmonar em 60 litros por minuto. E em 40 litros por minuto também ele conseguiu reduzir a pressão transpulmonar e o esforço inspiratório aqui, que ele denominou aqui pelo ΔPS, que é a pressão esofágica, né? Em pacientes hipoxêmicos. Aqui também ficou um pouquinho ruim a imagem, mas aí vocês têm aí. Quero que vocês só acompanhem os efeitos fisiológicos. Essa imagem eu gosto muito dessa imagem, que ela explica bem direitinho todos os efeitos. Eu destaco principalmente esse, que é o segundo, tá? Em relação à diminuição do espaço morto. Com isso, eu consigo diminuir esse volume do meu paciente. Automaticamente, eu diminuo o trabalho inspiratório desse meu paciente e, consequentemente, uma diminuição da frequência respiratória. Então, você vê um paciente mais tranquilo, né? Um uso de musculatura acessória mais reduzida. E, claro, toda vida que for falar de alto fluxo, a gente sempre mostra esse artigo aqui, é só para citar o principal estudo aí, né, Floral, quanto ao uso do alto fluxo, que os dois desfechos que ele fez, né? Ele comparou primeiro o alto fluxo versus oxigenoterapia convencional versus VNI, né? Então, os desfechos dele foram intubação traqueal e mortalidade, complicações de espinéia e conforto. E interessante que ele viu no subgrupo de PF grave, que é menor que ou igual a 200, moderada a grave, menor que 200, né? O quê? Que o alto fluxo, ó, em relação à intubação, ele reduziu consideravelmente quando comparado às outras duas terapias, tá? E, do outro lado, a sobrevida também, o alto fluxo ele foi bem mais significativo do que as outras duas terapias. Então, isso aqui mudou realmente o rumo aí da terapia de alto fluxo no uso em adulto. Vou passar aqui essas conclusões aqui do estudo, tá? Que não foi inferior em relação à intubação, reduziu a mortalidade, se associou a maior conforto e reduziu aí a taxa de intubação de pacientes mais hipoxêmicos com PF, como eu falei, menor ou igual a 200. E aí tem uma interrogação aqui, que até é um slide aqui do professor Marcelo, né? Ele coloca sempre aqui. Será que é possível, então, reduzir a VILI? Porque aí na VNI ele pode ter uma lesão induzida pela ventilação mecânica, no alto fluxo seria possível? Enfim, vamos aí discutindo. E em relação à DPOC? Tá? Paciente com DPOC. O alto fluxo ainda está em estudo, como vocês veem aí, quem lê sobre a atuação de alto fluxo em DPOC, né? E os estudos, basicamente, eles estudam a não inferioridade dessa terapia. Então, atualmente, eles não querem a superioridade, eles não querem
dizer que o alto fluxo é melhor do que a VNI em DPOC, porque isso é bem consolidado. Ele quer a não inferioridade, né? Então, se você não tem a VNI disponível naquele momento, você tem um alto fluxo, então por que não usar o alto fluxo? E aí, o que é que ele coloca aqui? Né? Um limiar de não inferioridade de 10 milímetros aqui de mercúrio, que ele coloca geralmente aí como base, eles alcançaram. O alto fluxo mostrou redução semelhante a PaCO2 às 2 e 6 horas de tratamento e que ele não era inferior à VNI nesse grupo aqui estudado pelo grupo do Dr. Érico. E aqui, 32% dos pacientes com alto fluxo, apesar disso, eles necessitaram de VNI dentro de 6 horas. Então, é importante lembrar que esse paciente tem que ficar monitorizado, né? E a importância também do fluxo para esse paciente, principalmente com DPOC. Então, lembrando que são pacientes aqui hipercápnicos. E outro resultado aí que ele mostra para a gente, que 57% dos pacientes com alto fluxo necessitaram de VNI durante a hospitalização. Então, vejam aí que também aí segue um pouquinho ainda controverso, mas eu acredito que pode ser uma terapia que possa aí também ser utilizado nesses pacientes ainda mais, principalmente em ensaios clínicos, né, para a gente ver aí mais resultados. E para a exacerbação de DPOC, óbvio, a VNI ainda é o padrão ouro e ensaios de superioridades maiores são necessários para determinar a segurança clínica e eficácia. Aqui, eu gostei desse slide quando eu vi pela primeira vez desse estudo, e queria trazer aqui para vocês, porque no DPOC é interessante, a gente não pode esquecer, né, a hiperinsuflação pulmonar e a hiperinsuflação dinâmica. E eles estão vendo a associação dos fluxos, do alto fluxo em relação a 30, 40, 50, 60, de 10 em 10, no aumento de resistência da via aérea do paciente. Então, se isso reduziria ou não essa hiperinsuflação. Então, aqui a gente vê que um dos melhores fluxos para a DPOC que ele mostrou foi com 30 litros, onde ele reduziu a pressão transpulmonar, ele reduziu a frequência respiratória e ele melhorou a saturação. Com os fluxos de 50, os resultados eles mostram um aumento de resistência de via aérea, um desconforto maior desses pacientes. Então, vale a pena investigar maior em relação ao fluxo nessa população. E aqui, a principal diretriz aí de 2020, né, indicando aí a oxigenoterapia nasal de alto fluxo fortemente para pacientes hipoxêmicos. E alguns critérios aqui para iniciar a terapia. A gente está vendo aí vários protocolos, né? Principalmente durante a pandemia, a gente viu. Então, uma saturação menor que 90 a 94 com suporte de O2, ou máscara facial maior ou igual a 10 litros por minuto, um FO2 maior ou igual a 0,50, é um paciente que está exigindo aí de suporte de oxigênio. Então, frequência respiratória maior ou igual a 25, e sinais de aumento de trabalho respiratório e estável hemodinamicamente. Alguns critérios aí para iniciar a CENAF. Alguns ajustes iniciais. O que a gente faz geralmente? Deixa em 40, né? Eu conto os pacientes que eu deixei em 40 inicialmente durante a pandemia, né? Eram pacientes, eu acho que chegaram também para vocês, hiperventilando, pacientes com início de musculatura acessória de uso de ECMO, né? Iniciar 40 e deixar 40. Então, geralmente, eu iniciava 60. Nossa, a gente já colocava 60 na via aérea. Amanhã, na prática, a gente vai ver a importância de iniciar de forma decremental e de forma de uma vez. Então, por isso que, às vezes, a gente fica à beira-leito por 15, 20 minutos e a pessoa pensa, a gente não está fazendo nada, né? Está 15, 20 minutos, não está fazendo nada, olha, só olhando para o paciente. Não, a gente está titulando o fluxo e é uma diferença brutal, grande. Quem está na prática de conversar com o paciente titulando o fluxo, conversar com o paciente titulando o fluxo. E ele vai sustentando, ele vai comportando esse fluxo, porque ele precisa. Ele está com fome também já naquele momento. Ele precisa, naquele momento, de 60 litros por minuto. E aí eu deixo, geralmente eu inicio com 40, mas já inicio a 50 ou 60, né, se a alta demanda ventilatória. Diminuir o fluxo se o paciente se queixar de desconforto nasal, mas geralmente você também tem que ligar a temperatura, porque às vezes eles já estranham, eles nunca utilizaram um alto fluxo aqui no nariz e já começa com uma temperatura muito fria, né? Ou então a jarra ela descompensa uma temperatura mais quente, para ele é muito quente, então a temperatura também é muito importante nessa temperatura, ou nessa terapia, nessa terapia. Então reduza aí a temperatura se houver desconforto nesse paciente e orientar e manter a boca fechada ao máximo, né? A gente sabe que é difícil, mas conversando pode ser que a gente consiga aí. E a importância da monitorização e avaliação da resposta, tá? É muito importante a avaliação. Por quê? Porque esse estudo, mais uma vez, ele mostra
a influência direta na mortalidade desses pacientes, né? Então, tanto no aumento da mortalidade, quanto nos dias livres de ventilação, eles podem aumentar em relação às demais terapias, se você deixar esse paciente sustentando por horas e horas e sendo falha, né, da terapia. E aí, aqui eu trago para vocês mais um score, que no caso aí para alto fluxo, que é o ROX, né? Que aí eu acho que todo mundo aqui já utilizou o ROX. É um score aí já bem utilizado, que na pandemia não foi... Alguns artigos saíam de pouca sensibilidade para esses pacientes, porque a frequência respiratória alterava muito aí na fórmula, mas aí depois eles começaram a utilizar também como forma de sucesso eu falar da terapia. Aqui eu vou passar. Então, aqui é o ROX, né, que todo mundo conhece. Então, o índice ROX maior ou igual a 4,88 de forma consistente é associado com menor risco de falha da terapia, né? Da terapia de alto fluxo em 2, 6 ou 12 horas. Tá? Vou fazer essa correçãozinha aqui de VM. E, mais uma vez, a gente, óbvio, também para facilitar a nossa vida à beira-leito, a gente coloca também no aplicativo o ROX aqui para vocês, que rapidamente você coleta a saturação, pega a FO2, frequência respiratória do teu paciente, coloca aqui a frequência, né? Clico aqui em calcular, ele me dá o ROX, me dá também algumas dicas, né? E alguns outros também tem os links para a gente acessar vídeos e tudo mais. Mais uma vez, eu chamo a atenção à importância do fluxo nessa terapia, tá? Então, vejam que pacientes aqui com a resposta positiva ao aumento do fluxo obtiveram menor ROX na linha de base. Então, aqui, não respondedores de vermelho, respondedores de azul, né? Então, a gente vê que os menores ROX são dos pacientes não respondedores. Então, aí, trazendo aí mais uma vez a sensibilidade desse score, claro, associada à clínica do paciente, não um score sozinho, né? Como desmama, aí tem um estudo, Slowly, se eu não me engano, eu nem coloquei aqui na apresentação, mas, enfim, um estudo que eles estão fazendo aí, ainda não terminaram, interromperam pela pandemia, mas como desmama esse alto fluxo? Começa pelo FO2, começa pelo fluxo, tem alguma intercorrência direta, enfim, influência direta, quanto a reduzir em um ou reduzir outro, enfim, eles ainda vão responder para a gente, mas a gente reduz, imagina só, o paciente está precisando de demanda, tu vai reduzir primeiro o fluxo para depois reduzir a FO2? Não, ele vai melhorar a saturação, ele melhora a oxigenação, mantém o fluxo dele, não tem a ânsia de reduzir, deixa que ele precisa e reduz a FO2. Então, reduz a FO2 menor ou igual a 0,40, geralmente. Quando chega nesse setup, o que a gente observou? Que o paciente, ele geralmente já reduziu bastante a frequência respiratória, já melhorou bem mais a oxigenação dele, a oxigenação tecidual também. Então, eu começo a ver uma diminuição desse drive respiratório, diminuição do padrão respiratório, diminuição da frequência respiratória e possivelmente também de uma pressão transpulmonar, como já foi visto nos outros artigos. Eu começo, então, a reduzir o fluxo e vou reduzindo até 40 litros por minuto. Observo o aumento da frequência respiratória desse paciente, uso de musculatura acessória ou de sinais clínicos de aumento de trabalho respiratório. Se não, reduzo para 30, observo novamente e... Se não, também, se está tudo ok, se não tem aumento de frequência respiratória, né? Então, eu tento fazer a transição para o outro dispositivo de oxigenoterapia conforme necessário. Ok? Vamos lá. É tonto, né? De tanta informação. A gente já começou comigo, professor, e você já fica... O povo já fica doidinho aqui, tanta pessoa falando rápido, né? Mas vamos lá. Uso pós-extubação. Mais uma vez, a gente utilizando aí a terapia de suporte não invasivo, não só VNI, mas agora alto fluxo, né, como pós-extubação. Então, a gente vê aqui na mortalidade que ele não teve tanto efeito, tá, nessa meta-análise realizada aqui em 2020, mas quando você passa para... deixa eu ver aqui, mortalidade que eu aumentei o gráfico para vocês visualizarem. Quando você passa aí, aumentei o gráfico novamente, para reintubação, você vê aqui, ó, alguns estudos aí puxando para o benefício maior aí do alto fluxo em relação ao uso dele em pós-extubação quando comparado ao O2 convencional e VNI, né? Outro estudo também pós-extubação, que é o estudo do Chile, né? Não dá para a gente deixar de falar, de 2019, onde ele mostrou também que ele comparou o alto fluxo sozinho e o alto fluxo com VNI. Então, ele mostra aí em relação à porcentagem de reintubação que o alto fluxo com VNI ele começa a ser mais sensível
não intubação desse paciente. Então, o uso dessas duas terapias, ela passa a ser potencializada, né, essa taxa de redução de reintubação. Aqui ele mostra em pacientes também hipercapnínicos, então ele mostra a força também associada dessas duas terapias, tá? Pacientes também hipercapnínicos, então veja aqui a linhazinha amarela, as associadas. Aqui aumentei aqui para vocês verem também. E, claro, eu gosto sempre de falar isso aqui, porque eu acho que o Stanley está aqui também, algumas pessoas que já estão utilizando bastante aqui em Fortaleza, né? A OTAF, que depois, quando você começa a ler, você vê que ela tem, sim, muita diferença em relação ao alto fluxo de cânula nasal, mas a gente pode falar isso posterior. E essa aqui é um dos artigos que eu gosto muito, que é uma série de casos, né? De dois casos. Primeiro, é DPOC, com VM prolongada, né? História de sucessivas falhas, de desmame, tanto em VNI quanto em PST. Obteve desmame como? Bem sucedido com o uso de OTAF, que é o quê? O alto fluxo aí adaptado para a traqueostomia, né? Junto com um protocolo de desmame óbvio, sempre bem estruturado de uma unidade. E o caso 2 é uma doença pulmonar restritiva, com desmame difícil, que também a gente vai falar posteriormente, né? Que foi usado também a OTAF, mais medidas de reabilitação. Então, veja que o paciente ele não pode ficar parado. Não é deixar lá de suporte respiratório e deixar o paciente parado. Não, é aí que a fisioterapia, aí que a equipe multidisciplinar e interdisciplinar ela entra, né, na reabilitação desse paciente. Aqui foi uma postagem da gente lá na Excellent, como a gente fez a adaptação, né, uma imagem cedida pelo Stanley também, dessa daqui, porque eu também não tinha essa pecinha, até que estava um pouquinho difícil, mas depois a gente conseguiu achar e aí a gente começou a fazer com cateter de mouth, né? Então, a gente conseguiu adaptar aqui também. Quando a gente não tem a possibilidade dessa peça, a gente consegue também fazer essas adaptações para a gente conseguir utilizar e desmamar esses pacientes. Então, aí, como conclusão, né, a VNI ainda deve ser considerada a terapia de primeira linha para certas populações, principalmente para aquela exacerbação de DPOC e edema agudo de pulmão. Considerar sempre terapia de alto fluxo nasal quando a oxigenação não puder ser mantida, com menor que 10 litros por minuto, então com a máscara reservatório, por exemplo, ou FO2 menor ou igual que 0,40, por exemplo, com uma Venturi, e ou quando um trabalho respiratório parecer elevado. A terapia de alto fluxo nasal pode evitar o escalonamento da terapia e a necessidade de ventilação invasiva, e são necessários mais dados aí para recomendar nos pacientes hipercapnínicos agudos, né? Então, considere avaliar aí as pontuações também do ACO e ROX, ok?